pessoal, tudo bem? Como outubro é o mês da Oktoberfest, eu vou fazer um especial aqui no canal falando um pouco da cultura cervejeira alemã. E eu não poderia falar de outra coisa senão a cerveja de trigo, que é a cerveja clássica da escola alemã. Inclusive, a cervejaria Invicta lá de Ribeirão, eles têm uma cerveja de trigo que chama Iniciação. Iniciação por quê? Porque a cerveja de trigo é o que vai te iniciar no mundo das cervejas especiais. Bom, então como que é uma cerveja de trigo? Cerveja de trigo alemã, ela é uma cerveja dourada, uma cerveja bem aromática, bem frutada. Ela tem como característica, tanto no sabor quanto no aroma, de ter notas de banana e cravo. Ela é bem típica e bem característica dessa escola. Além disso, ela é uma cerveja turva, que forma uma espuma bem densa e cremosa, bem clarinha. E elas são servidas nesses copos tradicionais de copo Weizen, que é o copo de trigo. Esses copos, eles têm mais ou menos esse jeitão assim, e eles variam de marca para marca. Alguns têm uns detalhinhos, tal, uns são mais larguinhos aqui, ó, como esse da Erdinger, mas eles têm esse perfil, eles têm quase 30 centímetros de tamanho, eu medi aqui, deu uns 26 centímetros, e quando bem servida, a espuma, quando a cerveja ela é bem servida, assim, da maneira mais adequada, a espuma pode chegar a 8 centímetros, então é legal sim desse estilo ter a espuma bem volumosa. Quando você vai para a Alemanha, a cerveja de trigo, deixa eu pegar aqui, ela pode ser servida nesses copos, nessas canecas, né, pra beber em quantidades absurdas. Mas no geral, o copo tradicional é esse outro primeiro aqui que eu mostrei pra vocês. Bom, a cerveja de trigo, gente, alemã, é diferente da de trigo belga. Eu trouxe uma aqui de trigo belga, ó. Essa daqui, ela é a clássica de trigo belga, que chama Hoegaarden. Ela é servida neste copinho aqui que chama tumbler. E ela tem uma pegada diferente da cerveja de trigo alemã. A cerveja de trigo alemã, eu trouxe aqui pra vocês a Paulaner, como só pra vocês entenderem. No rótulo aqui tá escrito Hefeweizbier. Esse Hef significa levedura em alemão. Então é uma cerveja de trigo, né? Esse Weissbier significa cerveja de trigo, porque Weiss não é trigo, mas é cerveja clara, beer é cerveja, Weiss é cerveja clara, porque as cervejas primordiais de trigo que foram feitas, elas eram mais claras do que as demais. Então ela é uma Weissbier Hef, porque ela tem levedura. Então são cervejas turvas. Então a gente consegue perceber a turbidez nesse estilo de cerveja. A de trigo belga também tem uma certa turbidez, conferida pelo trigo, que o trigo lhe dá uma característica de turbidez. Só que a cerveja de trigo alemã, ela é bem turva pela presença de uma levedura específica de produção de cerveja de trigo. É uma cerveja de uma linhagem que produz a cerveja Ale, e ela que confere à cerveja de trigo esse aroma tão característico e esse sabor de banana e cravo. Pode ter também um aroma e um sabor de tutti-frutti e um pouco de maçã verde. Até de baunilha pode ser percebido. Ao longo da história, o trigo foi muito utilizado para a produção de cerveja. Só que foi sendo observado que a cevada maltada, né? Ela era melhor para a produção de cerveja e o trigo era mais interessante para a produção de pão. Por quê? Porque o trigo para a produção de cerveja, ele é um pouquinho complicado. Como ele tem um teor muito grande de glúten e de goma, durante o processo de produção da cerveja, isso acaba dificultando o processo. Quem é cervejeiro caseiro aqui no meu canal sabe como é difícil fazer cerveja de trigo. Acaba entupindo lá as panelas na hora de escoar o mosto, enfim, é um pouquinho complicado realmente. Por isso que praticamente, assim, é bem difícil fazer cerveja 100% trigo. Então o que costuma ser feito? Utiliza-se malte de cevada e uma parte do malte de cevada é substituído por malte de trigo. O malte de trigo, ele vai conferir essas características gostosas do trigo, mas não vai prejudicar tanto o processo. Agora voltando aqui à minha ideia inicial, já para a produção de pão, o trigo é muito mais interessante.
A cevada não é legal para produzir pão. Por quê? O pão feito de cevada, ele acaba sendo um pão duro, seco e meio esfarelento. Então, ficou para os cervejeiros a cevada e para o padeiro o trigo. Mas é claro que pode misturar, sim. As cervejas de trigo têm, em sua maioria, um pouco mais de 50% de malte de trigo na sua receita. A cerveja Witbier, que é de trigo belga, ela tem trigo, ela também é uma cerveja de trigo, mas é um trigo não maltado. Então, o trigo não passa por aquele processo de malteação que eu já expliquei aqui pra vocês num vídeo anterior. Quem não assistiu, eu posso deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bom, qual que é a diferença da cerveja de trigo alemã para de trigo belga? Já falei aqui pra vocês que a cerveja de trigo alemã, ela tem esse caráter frutado, com essa característica de banana e cravo. E a de trigo belga, além então de ela não ter adição desse trigo maltado, é o trigo cru, ela tem adição, vou falar aqui da clássica, ela tem adição de casca de laranja e coentro. Então ela é uma cerveja bem cítrica, bem refrescante. Só que a refrescância dela é diferente da refrescância da cerveja de trigo alemã. Essa daqui, então, ela tem um perfil ácido e temperado, digamos assim. Ela é também uma cerveja clarinha, tanto que ela é chamada de Witbier, que em holandês significa cerveja clara, ou em francês, bière blanche, que é cerveja branca. Então, as duas têm essa ideia de cerveja mais clara. Só que, na verdade, essa daqui acaba sendo um pouquinho palha, assim, uma corzinha mais clara, enquanto que a de trigo alemã ela é mais dourada, puxando mais para alaranjado. Então, elas diferem muito no seu perfil sensorial. Tem muita gente que fala, gosta de cerveja de trigo, mas qual? É de trigo belga ou é de trigo alemã? Só que o trigo vai conferir uma característica similar em todos os estilos de cerveja de trigo, que é o quê? Que é uma acidez gostosinha, uma doçura também, uma refrescância, e isso é comum nos dois estilos de cerveja. Tem cervejas de trigo americanas também que tem essa pegada da leveza do trigo, mas ela deixa um pouco de lado esse condimentado da cerveja Witbier belga e deixa também essa característica marcante de banana e cravo tão intensa para ter características mais lupuladas. Então as cervejas de trigo americanas têm o lúpulo mais intenso, beleza? O uso do trigo na produção da cerveja, ele vem lá da época dos babilônios, então é uma coisa que se usa há muito tempo. E eles foram brincando exatamente com essa porcentagem do uso do trigo na produção de uma receita de cerveja. Na Alemanha, lá pelo século XV, no século XV, uma família cujo sobrenome é muito parecido com o meu, chamado Dagenberg, eles foram os pioneiros na produção de cerveja de trigo, mais parecido com a cerveja de trigo que a gente conhece hoje. E na época, eles começaram a lucrar muito com essa venda de cerveja lá no sul da Alemanha, chamada, na região da Baviera. E eles começaram a lucrar muito e os duques começaram a ficar de olho e ficar um pouquinho com invejinha branca, sabe? Aí eles foram lá dedurar pro rei que estava acontecendo isso, que essa família estava produzindo essa cerveja gostosa e estava atraindo muitas pessoas. O que aconteceu? O rei teve a ideia de deter a produção, de ficar responsável pela produção de cerveja de trigo, então, e os duques também. Inclusive, a família real começou a produzir cerveja de trigo lá na Hofbrauhaus, que é dessa caneca aqui, ó, que fica lá em Munique. E aí a família Degenberg perdeu a possibilidade de comercializar essa cerveja de trigo tão famosa nessa época. No século XIX, a cerveja de trigo começou a perder um pouquinho a popularidade. Nessa época, os monastérios estavam produzindo outros estilos de cerveja e acabou gerando uma certa concorrência. No final mesmo do século XIX, um cervejeiro chamado George Schneider, ele ele conseguiu por fim a patente real de produção de cerveja de trigo. Aí ele começou a investir na qualidade da produção de cerveja de trigo e foi ganhando novos adeptos. Só que depois também, um pouco mais pra frente, houve também um declínio na popularidade da cerveja de trigo
E só em 1970 é que os jovens retomaram a curiosidade, né, de voltar a experimentar a cerveja de trigo. Tanto que hoje 30% do mercado das cervejas lá no sul da Alemanha, lá na Baviera, é só de cerveja de trigo. Então elas são muito populares e hoje é a porta de entrada, como eu falei pra vocês, das cervejas especiais. São várias marcas que existem de cerveja de trigo lá na Alemanha e muitas delas bem conhecidas por nós. Inclusive elas chegam pra gente com um valor bem interessante aqui no mercado brasileiro. Aqui eu trouxe pra vocês a Paulaner, que eu já expliquei pra vocês aquela história do Hefeweizen. E tem também algumas versões chamadas Crystal Clear, que são cervejas de trigo elaboradas da mesma maneira, só que como elas são filtradas, elas acabam sendo mais leves. E pra quem toma muita cerveja de trigo, acho que sabe, né, que acaba dando até um pouquinho de dor de barriga, por causa da levedura mesmo, e é comum isso acontecer. É interessante que lá na Alemanha, os médicos costumam indicar o consumo de cerveja de trigo para problemas de pele. Por quê? Porque as cervejas de trigo têm muita levedura, né, na sua constituição, e as leveduras são fontes excelentes de vitamina, principalmente do complexo B. Então, muito melhor você ir lá tomar uma cervejinha alemã de trigo do que ficar tomando aquelas comprimidos de levedura que tem nessas lojas de produtos naturais, beleza? E aqui não vai dar no vídeo para eu ficar falando de todas das principais marcas de cerveja de trigo. A Paulaner, por exemplo, ela é uma cerveja que foi inicialmente elaborada em um mosteiro. Até o nome Paulaner se refere à ordem dos monges que iniciaram lá a produção da cerveja. A Erdinger, ela é uma cerveja de trigo super consumida aqui no Brasil, e só que ela tem uma pegada mais neutra, assim, ela é como se fosse uma cerveja de massa de trigo. Como aqui a gente toma aquelas basiconas, essa daqui seria uma basicona de trigo. Então, pessoal, eu vou tentar aqui fazer o serviço dela com vocês, vamos ver como que eu me saio. Ela é legal consumir numa temperatura de 5 a 7 graus, não precisa nem ser estupidamente gelada e nem quente, como o pessoal fala de forma errada. Não é que eles tomam cerveja quente, é que eles não tomam tão gelado como a gente toma aqui. Então é o seguinte, deixa eu pegar aqui o copo da Erdinger. Então é sempre legal, gente, fazer o serviço com o copo adequado, com o copo da marca. Eu sempre brinco, mesma coisa você ir lá na loja da Nike e o vendedor tá usando Adidas. Então é sempre legal você fazer o serviço da cerveja no copo com a logomarca adequada. Então aqui, né? Então, como que é o tal do serviço ideal desse estilo de cerveja? Então, você tem que fazer um ângulo de 45 graus e deslizar suavemente a cerveja pela lateral do copo. Então tem que completar o copo quase que praticamente até o topo. E quando tiver um fundinho da cerveja aqui, você agita, porque é nele que está a levedura. A maioria das cervejas não tem que ser servida desse jeito, com levedura, mas a de trigo sim. E aí colocar a cerveja, o restinho da cerveja, bem no centro do copo. E aí o serviço sempre é assim, né? Pro cliente, por exemplo, ou pro seu convidado, você coloca a cerveja do lado aqui da garrafa. Eu não consegui fazer um serviço tão perfeito, porque eu acho... Peraí, aqui tem uma régua, gente. Eu não consegui fazer um serviço perfeito, porque de espuma deu 3 centímetros, tinha que dar 8, mas tudo bem, ficou bonita, ó. Então tá vendo? Ela é uma cerveja bem alaranjada, assim, bem dourada, ela é bem turva. O colarinho dela é bem claro e bem cremoso, a espuma bem densa, o aroma de banana e cravo bem intenso.
E é uma cerveja bem carbonatada, ela é bem refrescante. É muito legal de utilizar essa cerveja como para acompanhar quase que qualquer tipo de prato, porque ela é um estilo bem coringa, assim, ela vai bem com quase tudo. E por isso que os alemães tomam em quantidades absurdas, gente, porque é uma delícia. Hoje foi bom que eu terminei o vídeo bebendo uma cerveja bem gostosa. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o meu vídeo se vocês gostaram, inscreva-se no canal e até o próximo. Tchau, tchau!